Segunda-feira, 15 de dezembro, fim do ano. Bom dia a todos, muito bom dia. Gente, veja bem, eu estou começando esse vídeo agora porque são 5 horas e 39 minutos, 5 horas da manhã. Estamos na quinta hora da segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Então, fazendo logo cedo, gente, eu fui dormir um pouco tarde, que fiquei vendo a reportagem, mas dormi bem, acordei agora há pouco, tomei um banho e só estou esperando a mulher levantar e fazer o café. Aí eu acho que está tudo bem. Já tomei 3 copos d'água, 600 ml de água, já comi uma banana, chupei 2 laranjas, então já estou pronto para a luta da segunda-feira. Então, de início, já quero desejar uma ótima semana para todos. Esse é o canal Voltando à Caverna, e esse que vos fala é o ex-pastor João Cecílio, de Holanda. Meu nome é meio complicado, ainda tem filho ainda, eu sou o primogênito. Eu sou o primogênito. Então, gente, mas é um prazer muito grande falar com você que agora, por acaso, acessou e caiu nesse vídeo, Voltando à Caverna. Quem sabe chamando a atenção, né? E como eu já falei em outros livros, se você quer saber a razão do título Voltando à Caverna, vê outros vídeos que estão no canal, eu estou explicando. Bom, mas o que eu trago hoje, gente, é muito sério, muita coisa, fazendo uma análise de tudo que eu vi ontem, as manifestações, o povo na rua, e ali eu comecei, porque eu começo a ver as coisas e tirar minhas conclusões. E 2 coisas me chamaram a atenção para fazer esse vídeo. Cada vídeo que eu vou fazer tem uma origem porque eu resolvi fazer. Primeiro porque minha mente já está, né, já estou em uma certa idade, para escrever eu já sou meio, não estou enxergando direito também, então e já tem alguma complicação para escrever. Então, e o vídeo não, o vídeo já vem na minha memória, chegou o ponto, eu já faço, porque senão eu esqueço. Pois bem, mas todos aqueles movimentos me despertou várias coisas, mas uma me despertou. Tá? Eu não tenho partidário, eu não tenho admiração por político, por pastor, por cantor, jogador de futebol, por ninguém. Desde que a pessoa seja o que é e preste bem o seu trabalho, tem a minha admiração. Entendeu? Eu estive vendo um jornalista do Paraná, não lembro o nome dele, mas eu aprendi essa palavra que eu vou falar agora, vou tentar falar, eu tentei com ele. Meritocracia. Eu acho que cada um tem os seus méritos e deve ser louvado pelos seus méritos. Eu aprendi com ele, eu vi ele explicando isso. Então, se um pastor fizer bem a sua função, tem os seus méritos. Vou louvá-lo, vou honrá-lo. Agora, se for pilantra, eu não adianta sair falando, porque se você sair falando da sujeira, patifaria do cara, o cara cresce. Você não vê o Sila? O Sila, me desculpa. Se alguém vê os fãzinhos dele, vai passar para ele, e ele vai querer me processar. Eu conheci esse pilantrinho há muito tempo. Ele não é diferente desse novo profetinha que está aparecendo por aí. Sou profeta. Não é diferente, não. Eu conheço esses caras. Entendeu? Então, esse cara nunca mereceu o louvor de ninguém.
Nunca. Nunca. Esse cara teve uma época que começou a vender fita cassete, CD, vender livro. Aí viu o povo, pastor Ciro, grande pastor Ciro. Esse cara não tem mérito de nada. E o que mais me chamou a atenção de todo aquele movimento, que depois do Fantástico, eu assisti só uma parte só do Fantástico. O Fantástico agora está enjoado. Todo esse programa de televisão está enjoado demais. Não? Você percebe as coisas falsas daqui. Então, eu assisti um pouco lá para ver a questão do Fantástico, do vendaval que deu aqui em São Paulo. E acabando o Fantástico, eu comi uma coisinha lá, falei, vou me deitar. Aí na hora que eu deitei, o celular tocou. Havia uma mensagem. E na mensagem um cara pedindo para mim assistir o debate que a Globo tinha feito antes da eleição do segundo turno. A Globo fez um debate em 3 tempos lá com o Lula e o Jair. Eu fui assistir. Eu vos confesso que eu votei no Bolsonaro. Se eu tivesse assistido aquele debate, não teria votado no Bolsonaro. Eu não dava muita importância para debate, porque os debates virou anarquia. Debater projeto, debater o que vai fazer. Tudo bem, é isso que os debates antigos, quando começou, era. Mas depois virou uma lavanderia de sujeira. Cada um falando mal do outro, com a sua sujeira. Eu assisti, o último debate que eu assisti foi aquele com o Collor lá, que ganhou do Lula, e arrumou aquela quizumba de uma mulher que ninguém nem sabia. E dali eu falei, não, isso aqui virou uma patifaria. Então, o debate é isso. Eu não assisti o debate. Se eu tivesse assistido o debate da Globo, do segundo turno do Lula e do Bolsonaro, não teria votado no Bolsonaro. Aquilo que me chamou a atenção. Gente, olha o número de pessoas que votaram e defendem, mata e morte o Bolsonaro. O Lula não é nada melhor do Bolsonaro, não, o Bolsonaro é nada melhor do que o Lula. Tudo pode ser a mesma merda ou pior. Tá? Mas pelo menos o cara lá, o 9 dedos lá, sabe fazer a cabeça do povo. Que ele faz também, ele faz as coisas dele lá, mas ele não estou defendendo ele. Mas pelo menos você vai comprar uma laranja, quando você vai pegar que está mais. Você vê que está mais durinha. Opa, essa aqui. Às vezes ela está dura, mas está seca. Não é? Então você vai procurar melhor. E naquele debate, o Bolsonaro está mostrando tudo. Naquele debate eu não teria votado por Bolsonaro. E se ele tivesse também, depois que começou a sujeira dele, também não tinha votado. Então eu não estou defendendo ninguém. Mas ali, naquele debate, eu fiquei com dó dele. O Lula colocou o cara no bolso, o cara não fala coisa com coisa. Como um cara daquele pode ser chefe de nação, gente? E tem outra. Como eu sempre descobri o que esse cara era. A mídia aí começou a lançar. A mídia não mostrou. Só quem tinha acesso à internet, não é? Que assistia lá a TV Câmara, que assistia às reuniões, que viram isso. Mas a maioria do povo não viu quando ele disse para Maria do Rosário. Maria estava defendendo lá os direitos humanos, e ele olhou para Maria e falou, mas você não é estupado porque você não merece, como quer dizer, eu não te estupro porque você é feia. Mas ninguém mostrou isso. Entendeu? Apareceu um pouco, mas ficou. Depois que ele caiu, aí pronto, começou a mostrar tudo isso aí. Queria explodir o Rio de Janeiro. Queria jogar fora a filha, que disse que errou, queria ter um homem, não era menina, porque queria jogar a menina fora, porque apareceu depois, mas antes não.
Então não estou defendendo, mas eu comecei a ter dó desse coisa aí. Eu comecei a ter dó dele porque eu vi que o Lula colocou ele no bolso. Ele não tinha coisa com coisa, não tinha projeto nenhum. O Lula que procurava arrancar projeto. Eu falando assim, aí veio dizer que eu estou defendendo. Não estou defendendo Lula, não. Para mim tudo é. Já falei que eu não tenho partido nem com pastor, nem com político, nem nada. Eu saí da igreja e não quero nunca mais voltar por causa disso. Porque a igreja deixou a política entrar. A política, e sabe por que a política entrou? Por causa de dinheiro. Não diz que é tão. A Bíblia diz o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E esses caras amam mais o dinheiro do que a Jesus. Eles amam mais o dinheiro do que a igreja. A igreja para eles não vale nada. E eu fiquei com dó desse cara, que ele deu muita atenção ao Silas. Ele só caiu na desgraça por causa das profecias. Que era, olha o que eu tenho aqui de tanta profecia. De Silas, dos profetas. Que o Lula era o cara, que o Lula ia ver. Eu vi um desses caras videntes, parece que é vidente que fala. Eu vi um dizendo que o Bolsonaro não ia ganhar. Eu vi num vídeo de um cara aí que o Bolsonaro. E aí eu gostei do vidente, gostei do que ele falou, para ver. Se o cara merecer honra, a própria Bíblia diz, dá honra a quem tem honra, mas você precisa ter honra. Qual é a honra? Falar a verdade, ter base no que você está falando, não é falando que nem papagaio. O povo hoje em dia virou papagaio. Esses pastores que estão aí, a maioria deles que fica em cima do povo gritando para lá é papagaio, falando o que ouviu os outros falar. Está me entendendo? Mas eu vi um vidente aí falando. Parece que mexeu lá com os bolsos dele, não sei o que foi lá. E se ele aceitou, jogou, né? Jogou no que não viu, aceitou o que viu. Aí fica a cargo dele, louvado seja. Porque as profecias do Silas, se tivesse dado certo, gente, ninguém ia suportar esse cara. E graças a Deus que não deu certo a profecia desse pilantra. Mas foi muitas profecias, muitas. Eu vi uma vez antes da eleição, lá na igreja dele, na Penha, o Bolsonaro lá, e ele com o Bolsonaro lá, ele leu lá em Juízes 3. E Jair reinou 20 anos, e tu vai reinar 20 anos. Está reinando lá na Papuda, filho de uma égua, está lá. Me desculpa, gente, a minha indignação, porque... E o povo, qualquer coisa, metia uma gravatinha para falar besteira, é pastor, é homem de Deus. Bem, mas tudo bem. Eu fiquei com dó dele, porque olha, ele, a família e os filhos puseram a fé e a confiança nas profecias do Silas, se lascaram. Eu vi o Flávio Bolsonaro na CPI da Covid, pedindo para o presidente da CPI convocar o Silas. Chama o pastor Silas, aquele homem é um homem de Deus, ele sabe. Quer dizer, eles davam atenção piamente a Silas. Silas que orientava ele, e o Bolsonaro fez o que fez, a orientação dele. Que ele fosse homem de Deus, não deixa, falava para o Bolsonaro é o seguinte, perdemos a eleição, passa a faixa pro cara, deixa o cara lá e vamos trabalhar para a gente. Não. Ele põe na cabeça como Deus falou. Deus falou e vai ser. É Deus falou. Toma, filho de uma égua. Falou. Aí eles entram em pânico e começam até a impedir o povo de votar, que é para a profecia dar certo. E... gente, profecia nenhuma. Esquece esse negócio de profecia. Me tão nervoso. Qualquer coisa. Deus, essa palavra foi para mim. Só Jesus na causa. Essa palavra eu creio, Senhor, eu creio. Para com esse negócio de profecia, rapaz. Essas porcarias de profecia. Até o que a Bíblia revela aí. Tenha santa paciência.
E aconteceu todo esse desastre no país, está acontecendo tudo por causa de profecia. Eu vi uma profeta aí profetizando que o Brasil agora, o Brasil é de Deus. Deus falou com o Brasil. Eu vi tantos profetas. Olha a merda que deu até agora. Aí Bolsonaro pede a eleição no dia, vai ser no dia de passar a faixa. Um dia antes dele passar a faixa, ele pega um avião, some para os Estados Unidos. Já pensou quanto que gastou de combustível ali, jogando dinheiro, queimando dinheiro do povo? Ele some para lá, olha só. Sabe por que ele fez isso? Por causa da profecia que ele ouviu, não só do Silas, de muitos profetas de bosta. Lá em Deuteronômio está escrito assim, como que eu sei que um profeta é falso profeta? E lá na Bíblia, que vocês tanto creem na Bíblia, ela está dizendo, olha lá, se o que ele falou não se cumpriu, isso é um falso. Todos eles que falaram são falsos. Não se cumpriu nada. Você quer ver? Eu reservei aqui, um dia antes da eleição, escuta o que esse pilantra fez. Lá na igreja dele, lá. Ó. O Bolsonaro estava lá. Ó. Então, qual é a minha oração? Eu estou orando, quero que você concorde. Eu disse lá na conferência do presidente da República, se tentarem roubar essa eleição e fraudar, em nome de Jesus, esse sistema vai ser travado. Vai ficar travado por pelo menos 8 horas, que ninguém vai conseguir destravar. Aí vai ter que ter uma outra eleição. Essa é a minha oração. Nós te pedimos, Senhor, pelo menos por 8 horas, para que a verdade se estabeleça. Espírito de encantamento, de mentira e de engano caia por terra na nossa nação. E caiu. E caiu. Espírito de enganação. Aí caiu. Mas será que ninguém vê isso? Caiu. E eu vi em outra, ele em cima do trio elétrico aí, fazendo uma oração pedindo para Deus matar o Alexandre de Moraes. Deus derruba esse cara. Acaba com esse cara. Para parar como matar. E vi ele em outro vídeo, que eu não quero passar aqui, para não ter esse negócio de direito aí, ele vinha me processar, porque eu nem tenho mais idade para isso. Né? Não tenho. Eu não gosto nem de ouvir a voz desse cara, nem ouvi. Mas eu vi ele lá em cima do trilho, pedindo sempre que Deus ia derrubar, ia acabar com o Alexandre de Moraes. Deus ia parar com ele. Se não fosse a lei, ele ainda falou mais. Se não fossem os homens que parassem, Deus ia parar, como Deus ia mandar um canto para e matar o Alexandre de Moraes. Mas o que Alexandre de Moraes estava fazendo para esse pilantra, rapaz? E para o Bolsonaro? O Alexandre de Moraes é como se fosse uma caneta, gente. Pelo amor de Deus. E a gente conversando, dá raiva conversar com esses crentes banana de hoje em dia. Me desculpe, não todo, não estou exagerando. Mas tem muito tempo, dá raiva. Você conversando com eles, gente, defendendo a esse cara e com raiva do Alexandre de Moraes. Deus vai ferir ele, vai ferir. Ai, rapaz, eu vou aguentar isso. Jornalista. Eu achava, gente, que a pior profissão que tinha era de motorista de ônibus, porque eu trabalhei com ônibus. Eu achava que era motorista de ônibus. Tá? Porque você ficar 8 horas carregando gente de toda a espécie e depois ouvindo aí do proprietário, fiscal, inspetor. Olha, gente, se vocês têm fé na vossa, ora para o motorista de ônibus. Eu achava que é pior. Mas sabe que ultimamente eu estou achando que a pior profissão é de jornalista? Porque o jornalista fica ouvindo esse grupo de deputados falar asneira. Porque tem uns deputados, ai, meu pai do céu,
Não fala coisa com coisa. Não tem noção. Eu acho que é mais fácil você colocar um doido e no asilo, pega um doido lá para colocar. É melhor do que muitos deputados que você vê por aí. E o jornalista tem que ficar ali ouvindo aquilo. Jornalista eu acho que é pior, para que aguentar esse plenário do país, do Brasil. E senador, também tem cada senador, rapaz. Oh, meu Deus, tenha misericórdia desse povo que só. Aí vem esse pilantra, aí vem, povo abençoado de Deus. E o povo, com tanta idiotice. E eu vi esse pilantra dizendo assim, quem vai parar esse desgraçado? E várias vezes esse cara falando, tá aí. Parar como o Alexandre. Do jeito que está cheio de bicho louco, o Alexandre está vivo porque Deus tem protegido, sabia? Deixa eu falar para vocês. O que esse cara aí, não só ele, né? E muitos já pediram horário para Deus parar o Alexandre, mas vai parar como? E o que o Alexandre de Moraes fez por ele, por isso? Olha como esse pessoal são tapados. O Alexandre de Moraes, na posição que ele está, eu não estou defendendo ele. Ele pode até ser o que for. Mas o Alexandre de Moraes, sabe o que ele é? É uma caneta. Essa caneta só escreve se eu pegar minha mãozinha, correto? Olhar no papel, não é? Então o Alexandre de Moraes é uma caneta. Quem está usando o Alexandre de Moraes é a lei. Rege a lei, ele está agindo a lei. Se essa caneta escreve assim, João Cecílio, você não presta, você é pilantra, você vai ficar nervoso com a caneta? Não. Como quem escreveu. A caneta foi um instrumento. O Alexandre de Moraes pode até ter suas falhas, porque a caneta falha também. Não é? A caneta falta tinta, trava tinta. Mas o que o Alexandre de Moraes está falando está aplicando a lei. Tanto é que está preso. Por que está preso? Porque a lei diz assim. Agora vem os deputados querendo diminuir ou querendo apagar o que o cara fez. Deu para entender? Por que dessa raiva de Alexandre de Moraes, gente? Ditador de toga. Que ditador de toga? Se ele fizer uma coisa que na lei não está, é simples. Qualquer advogado vai lá e derruba. Imagina os grandes advogados que o Bolsonaro tem. Olha o que eles tentaram. Por que não derrubaram? Porque a caneta estava com tinta e a tinta estava forte até hoje. Por isso que ele está preso. Então eu vi esse camarada pedindo, rogando a Deus, não só ele, muitos aí. Aconteceu alguma profecia? Se vocês viram alguma que se cumpriu, não aqui você põe na ideia, comparação. Porque a maioria, eu creio, sabe, ele falou assim, ele falou que ia chover. Não é que choveu? Não é? Eles mesmos se enganam com esses diabos de profecia. Eu não vi uma se cumprir. Pode acreditar, as profecias derrubaram com o Bolsonaro, com a família, estragaram o país e quase que esculacha com o país. Porque o Eduardo Bolsonaro foi lá para os Estados Unidos procurar ferrar com o país, porque ele estava acreditando nas profecias que Sila falou para ele. Eu vou esse vídeo que eu estou fazendo aqui, vou já colocar ele ao público. Viu? Eu sei que vai ser uma polêmica. Eu sei que vai ser, porque eu estive conversando com uns aí também a respeito dessa profecia. Mas o espírito,
olha, 99,9%, eu não vou exagerar não, mas não vou falar aqui, mas um número muito grande desses religiosos, todos, tá? Sem exceção. Não adianta ficar nervoso comigo. Se eu colocar todos eles e perguntar para cada um, me explica o que é alma. Me explica o que é a tua alma. Ele vai dizer que é o sangue. Me explica o que é o teu espírito. Ele vai dizer que é o pensamento, o sentimento, não sei o que lá. Quando a própria Bíblia mostra lá, diz que ela é uma espada de dois gumes que vai até a divisão da alma. E a própria Bíblia diz assim, ó, corpo, alma e espírito forma o homem. O corpo, você está vendo, essa matéria aqui, é como se fosse uma roupa que está escondendo a alma e o espírito que ninguém vê. Tá? Aí se for pela teologia bíblica, se for pela ciência, se for buscar como é que diz, meu Deus? Como escapa? A tecnologia, a ciência, a coisa de saúde. Você vai descobrir que o sangue é a alma do corpo. Porque se você arrancar a cabeça de uma galinha e soltar, ela sai se batendo até sair a última gota de sangue. Nem para cair, não precisa sair a gota. Saiu 50% do sangue, ela pum, cai. Entendeu? Então, a alma do corpo é o sangue do animal, mas nós não somos animais, nós somos racional. Entendeu? Não disse que tem o lado espiritual, não é? Então, a alma se divide em 4 partes. Pensamento, sentimento, discernimento e vontade. Essas 4 partes não morrem. Isso é a tua alma, é a minha alma. A ciência desenvolve não estou lembrando agora o nome que dá. Depois que eu tirar o vídeo, que for ver o vídeo, aí eu lembro. Mas tem razão, é 80 anos aqui, ó. Ministério da Saúde, mas tem outro nome que dá. Pelo Ministério da Saúde, pelos estudos que tem, mas tem outro nome, não lembro agora. Então depois eu lembro. Então, se perguntar para eles o que é a tua alma, eles não sabem o que é teu espírito. Se quiser aprender, ó, tem um professor aí, ele é meio chatinho, que ele é meio... mas ele é bom. Ele é bom, é o professor José Alexandre Neves. Ele tem um monte de vídeo aí, vendo aqui você vai aprender. Eu não estou aqui para dar aula para ninguém, não. Só. Então, se perguntar para esses caras o que é alma, o que é espírito, eles não sabem. Não sabem. Inclusive, eu tenho que responder aí uns inscritos meus que me pediram um comentário de explicação sobre isso. Porque eu fiz um vídeo de... Ele levou as dores. Eu fiz, levou as dores. Mas que dores? Que dores? Que o mundo inteiro está sofrendo de dor. Ele disse que ele levou as dores, as aflições. Está cheio de crente gritando de dor. Crente fiel, eu conheço crente fiel aí. Minha mãe era tão fiel, gente. Morreu com tanta dor. Coitada da minha mãe. Então, vamos parar por aí para não deixar mais gente nervosa. Então, eu preciso até responder o que é espírito e o que é alma. Quando ele disse levou, ele não está dizendo que a respeito do espírito eterno, não. Ele está falando a respeito da alma mesmo, do corpo, do sofrimento do corpo. Não tem mistério naquilo. Tá? Pois bem, eu fiquei com dó dele, sabe por quê? Porque eles se ferraram.
acreditar em profecia. E tem muitos aí, viu? Se ferraram. Eu conheço muitas pessoas, muitos jovens, sofreram, muita moça sofreram por causa de profecia. Eu dirigi muita igreja, a moça chegava, pastor, houve uma profecia aí, eu falei, não vai atrás de profecia, seja, mas foi a irmã fulana, deixa a irmã fulana para lá. Estude, procure conhecer seu namorado, a família dele. Sempre orientei os jovens. Os pastores não querem saber disso, querem saber de dinheiro e andar de carro bonito. E eu orientava. Olha, nas igrejas que eu dirigi, não quero ser melhor do que ninguém. Eu fiz muito casamento. Muito. Mas os casamentos que eu fiz, até hoje, está vigorando. Não sou melhor do que ninguém, não. Mas os casamentos que os caras falam por aí não para. A culpa é de quem? Joga da moça, do moço. E por causa de profecia. Eu vi muitas moças com tanto. Oh, gente, foi atrás de profecia, se lascaram. Se lascaram. Então hoje não é assunto de profecia, que vai vindo, sabe? Vai vindo aqui, eu quero segurar, mas não tem jeito. Eu fiquei com dó da família Bolsonaro. Eles não prestam. Não estou dizendo que eles prestam. Mas se eles não tivessem dado ouvido às profecias, nem eles estavam na merda que estão. E nem o Brasil estava passando pelo que está passando. Aí vou tirar o chapéu pro Lula, vão dizer que eu sou lulista. Não sou, não. Olha o sacrifício que o Lula e a equipe dele fez para se salvar das patifarias de Trump e dos filhos do Bolsonaro. Olha o que ele fez. Será que alguém é cego? Eu não estou aqui defendendo nem fazendo política para ninguém. Não. Mas a profecia quase lasca com o país, gente. Acorda. Acorda. Quanto monte de profecia você viu ali? Tem hora que eu me seguro, gente. Me seguro, me dá vontade de explodir. Mas até eu expliquei para umas pessoas esses dias aí, porque a Bíblia tem alguns versículos que prestam, que dá até para aproveitar. Não estou jogando fora. Aí quando ela diz, irei, mas não pequei, mas dai lugar à ira. Eu fiz até um... E o dar lugar à ira é não dar expansão. Por isso que tem hora que dê para segurar, porque olha, eu vejo um monte de gente, atrás desses negócios de religião. E outra, você vê, a profecia é um negócio tão terrível. Esse Marco Feliciano, eu acompanhei esse cara quando de jovem, ele era jovem ainda, era solteiro, estava pregando. Eu vi as mensagens dele. E eu falei para algumas pessoas, vão estragar esse cara. Vão estragar, mas eu não pensei que ia estragar tanto não, apodrecer tanto não, porque para mim passou de podre. Desculpa, mãe. Para mim, tá? Passou, estragou, já não vale mais pipoca nenhuma. É deputado, seja o que for. Eu conheci, mas as profecias estragaram com esse cara. Quantas profecias eu vi sair para ele lá no Camboriú? Olha, na minha região tinha um jovem, hoje não é mais jovem, hoje deve estar com os seus 60 anos, mas eu acompanhei na juventude desse rapaz quando ele pregava bem, fazia o povo chorar. E eu falava para os obreiros, os colegas nossos, falava, vão estragar esse camarada. Vou falar o nome dele, que ele ainda está por aí. Isso é gente boa, não é mal não. Mas vão estragar esse cara, vamos estragar esse cara. E as profecias estragou. Ele casou com uma moça aí que não deu certo. Virou um chapéu velho na vida desse moço. Estragou a vida. Profecia. E profecias, todas as profecias, até essas profecias bíblicas. Olha essas profecias bíblicas. Olha o estrago que está fazendo lá em Gaza, esse Israel matando o povo lá, esculhambando o povo lá. Vai ver, ele se baseia em profecia bíblica. Se baseia em profecia bíblica. Pessoal, desejo uma semana
Feliz que eu sei que essa semana vai pegar fogo tanta coisa. Essa coisa que descobriram aí desse Lira aí, esse cara deveria estar. Olha quanta sujeira desse cara, mas profecia e dinheiro é que dá vitória para esses caras. Perrengue contra a profecia sou eu. De agora para frente eu falei vídeo, quem quiser assistir, quem quiser, tire sua análise, não precisa acreditar em mim, não. Eu vou profetizar para você vai morrer. Quando não sei. Essa é a verdade. Essa não é falsa não. Você vai morrer. Eu vou morrer quando eu não sei. Mas muito obrigado por você chegar até o fim desse vídeo. Eu lhe desejo uma boa semana, tá? Mas para terminar, a mentira, o engano está estragando com o planeta, com o Brasil, um país tão belo, tão belo. Mas vamos ouvir aqui. Eu não gosto de ouvir a voz desse cara, mas vou finalizar ouvindo isso aqui, ó. Então, qual é a minha oração? Eu estou orando, quero que você concorde. Eu disse lá na conferência do presidente da República, se tentarem roubar essa eleição e fraudar, em nome de Jesus, esse sistema vai ser travado. Vai ficar travado por pelo menos 8 horas, que ninguém vai conseguir destravar. Aí vai ter que ter uma outra eleição. Essa é a minha oração. Nós te pedimos, Senhor, pelo menos por 8 horas, para que a verdade se estabeleça. Espírito de encantamento, de mentira e de engano caia por terra na nossa nação. Caiu. Muito obrigado, gente. Dá o like. Se inscreve no canal. Faz esse canal crescer. Me ajuda. A minha experiência e a tua experiência junto poderá salvar uma vida. Vamos mostrar nossa experiência. Aliás, nem era esse final, então salva uma vida. Então escreve, que através da tua experiência junto com a minha, e eu faço vídeo dentro da e poderá salvar uma vida. Pode estar certo disto. Muito obrigado. Espero te ver no próximo vídeo. Linda segunda-feira para você. Tchau, tchau. Valeu.